Bem, a gente tem alguns tipos de matrizes particularmente importantes, tá? Seja porque apareçam muitas vezes, seja porque elas têm alguma propriedade que é importante e nos ajuda muito na hora de fazer alguma conta, tá? Primeiro, uma matriz bastante simples, a matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz de zeros. Só isso. Ela tem um número qualquer de linhas, um número qualquer de colunas. Em todas as entradas, o valor é zero, tá? Então aqui é uma matriz 2 por 3, duas linhas, três colunas. Em cada uma das entradas, para cada combinação linha-coluna, eu encontro zero. O que é a matriz coluna? Matriz coluna é bastante importante, a gente vai identificá-la tipicamente com vetor. É uma matriz que possui uma única coluna, que nem o exemplo que a gente já viu, matriz D, 3, 0, 1. Isso daqui é um exemplo de matriz coluna. Ela pode ter várias linhas, mas tem apenas uma coluna, às vezes chamada de vetor coluna. Matriz linha é algo análogo, é aquela que possui uma única linha. Tá? Por exemplo, a matriz B igual a 3, 0, 1, que a gente já viu. Tem apenas uma linha e tem várias colunas. Tá? A gente também pode interpretá-la como uma linha, como um vetor, aqui chamado de vetor linha, mas é menos comum. Tipicamente, quando a gente quiser apresentar um vetor, a gente vai apresentar como coluna. Isso é uma convenção habitual, não é uma obrigação. Você pode interpretar tanto a coluna, uma matriz coluna como uma matriz linha como vetores. Tá? Uma matriz que vai aparecer muito para a gente, que é muito importante, é a chamada matriz quadrada. O que é isso? A ideia é bastante simples. O número de linhas é igual ao número de colunas. Só isso. Ao invés de ser m por n genericamente, a matriz genérica tem m linhas e n colunas, qualquer que seja m, qualquer que seja n. Na matriz quadrada, o número de linhas m é igual ao número de colunas n. Deixa eu corrigir aqui. M de Maria é igual a n de nariz. Ok? Bem, a gente diz que ela é de ordem n ou n por n. Tá? E aí, dentro das matrizes quadradas, aquelas que têm o mesmo número de linhas e colunas, a gente encontra vários tipos particularmente importantes. Tá? São subtipos agora das matrizes quadradas. Por exemplo, a gente tem as matrizes triangulares superiores, que a gente vai encontrar ao resolver sistemas lineares, por exemplo. Você observa que ela é matriz quadrada, porque o número de linhas n é igual ao número de colunas, também n. O que a gente pode afirmar na matriz quadrada? Numa matriz triangular superior? Em uma matriz triangular superior, primeiro a gente identifica a diagonal principal. O que é a diagonal principal? A diagonal principal é o conjunto de elementos em que o índice de linha é igual ao índice de coluna. Por exemplo, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Em uma matriz quadrada, todas as linhas ou todas as colunas tem um elemento com essa característica, índice de linha igual a índice de coluna. Na triangular superior, na matriz triangular superior, todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Então, I igual a J identifica a diagonal principal. E aqui abaixo da diagonal principal, todo mundo igual a zero. O que significa dizer que a gente está abaixo da diagonal principal? Significa que o índice de linha é maior do que o índice de coluna. É o que está descrito aqui. Tá? Qualquer que seja I maior do que J, o elemento na posição A e J tem que ser igual a zero. Por exemplo, aqui eu andei muito para baixo e pouco para a direita. Eu nem andei para a direita ainda. Isso daqui é linha 2, coluna 1. Índice de linha é igual a 2, índice de coluna é igual a 1. Aqui, linha 3, coluna 1. Novamente, I, que é o índice de linha, é maior do que J, que é o índice de coluna. Aqui, linha 3, coluna 2, mesma coisa. Tá? Então, a gente escreve a matriz triangular superior dessa maneira. Todos os elementos são iguais a zero se o índice de linha for maior do que o índice de coluna. Você tem vários exemplos aqui. Vamos marcar novamente o que é a diagonal principal nessas duas matrizes. E vamos identificar que abaixo da diagonal principal, índice de linha I maior do que índice de coluna J, só tem zeros. Okay? Então, tudo isso aqui é triangular superior, independente de ter zeros na diagonal.
Isso não muda, não afeta a nossa definição. Ok? Bem, analogamente a gente tem triangular inferior, tá? É só espelhar. O elemento é igual a zero em todas as posições em que o índice de linha é menor agora do que o índice de coluna, ao invés de maior, agora é menor. Mesma coisa, eu identifico a diagonal principal, está aqui, índice de linha igual ao índice de coluna. E aqui acima, eu só tenho zeros. É onde o índice de coluna é maior do que o índice de linha. Por exemplo, linha 1, coluna 2, I igual a 1, J igual a 2, I menor do que J. Você pode ter uma matriz que é ao mesmo tempo triangular inferior e triangular superior. É a chamada matriz diagonal. Por que isso daqui é ao mesmo tempo diagonal inferior e diagonal superior? Bem, novamente, a gente vai identificar a diagonal principal. E agora a gente vê que tanto acima quanto abaixo da diagonal principal só tem zeros. Bem, como só tem zeros acima da diagonal principal, ela é triangular inferior. Como só tem zeros abaixo da diagonal principal, ela também é triangular superior. Então, ela é simultaneamente triangular superior e triangular inferior. Ou seja, eu tenho zero em toda posição, tal que ou o índice de linha é maior do que o índice de coluna, ou o contrário. De maneira geral, eu tenho zero sempre que o índice de linha for diferente do índice de coluna, índice de linha I, índice de coluna J. Isso daqui, todo I diferente de J, resume todo I maior do que J e todo I menor do que J. Se não pode ser nem maior, não pode ser diferente. Toda matriz diagonal é triangular superior e inferior simultaneamente. Por último, penúltimo na verdade, perdão, você tem uma matriz diagonal bastante importante que é a identidade. Tá? Você pega a identidade, ela é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E fora, novamente, tem que ser tudo zero, porque afinal ele é caso particular da matriz diagonal. A identidade é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Aqui em cima a gente tinha 1, 4 e 6, 1, 4 e 6. Na identidade, especificamente tudo igual a 1 na diagonal principal. Ela é muito importante, porque como a gente vai ver, ela é o elemento neutro da multiplicação matricial. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Bem, por último, a gente tem as matrizes simétricas. O que é a matriz simétrica? É uma matriz espelhada. Tá? O elemento na posição IJ é igual ao elemento na posição JI. É sempre. Tá? O que significa isso? Significa que a parte acima da diagonal superior, da diagonal principal, espelha o que está abaixo. Bem, vamos ver alguns exemplos. Linha 1, coluna 2 tem um elemento igual a linha 2, coluna I. Exatamente o que está aqui. Elemento 1 e 2 é igual ao elemento 2, 1. E a gente segue assim. Linha 1, coluna 3 tem um elemento igual a linha 3, coluna 1. Linha 2, coluna 3 é igual a linha 3, coluna 2. Isso é a matriz simétrica. Tá? O elemento AJ é igual ao elemento AJI. É como se a gente trocasse linhas e colunas. Ok?